Queridos amigos de Ideal Espírita, é com imensa alegria que compartilho com vocês um pouco do aprendizado de nossa equipe do Centro Espírita Amor e Fraternidade de Catanduva, aqui no interior de São Paulo, no trabalho de atendimento fraternal às famílias de portadores de personalidade borderline, através de perguntas que foram feitas à mentora espiritual Irmã Rosa Cruz, que coordena os atendimentos, esclarecendo amorosamente as dúvidas e questionamentos de pais e mães sobre os desafios diários de conviver com o borderline. Queridos, é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no Educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica que cada indivíduo viajor da estrada evolutiva terrena adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr, no remoto futuro, compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terrestre. Essas considerações são do Espírito Camilo, que através da psicografia do médium Raul Teixeira, escreveu sobre os desafios da vida familiar, nos permitindo analisar, ponderar, refletir sobre o papel de cada membro da família, para que a paz, a harmonia e o amor superem os desafios dos relacionamentos e todos sejam exitosos no aprendizado do amor fraternal. Recordemos ainda que os pais não geram o espírito do filho, fornecem-lhe apenas o envoltório corporal, mas devem ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Assim, os filhos são espíritos milenares que trazem consigo muitas experiências e conhecimentos e que necessitam da ajuda dos pais, seus tutores nessa encarnação, para se reeducarem e seguirem caminhando consonante os ensinamentos de Jesus. Irmã Rosa Cruz nos leva a considerar que os relacionamentos são conturbados e desafiadores em todos os lares, não só daqueles que têm um borderline. Os filhos são compromissos que assumimos e são difíceis de cumprirmos os nossos objetivos e chegarmos ao ponto que desejamos. Na verdade, não irá acontecer, porque os acontecimentos ocorrem como devem ser e não como nós queremos. Vamos somente moldando os nossos filhos e tenho certeza de que aquilo que foi ensinado, orientado como conduta ética e moral a ser seguida, fica gravada na consciência e no momento que precisarem terão esse aprendizado para se orientarem. Há uma grande angústia nas mães e pais e eles sofrem por quererem resolver a situação e não conseguirem. E os filhos por desejarem ser diferentes e mostrar para suas mães e pais que podem ser diferentes e não conseguem. E assim os relacionamentos ficam conturbados e o que mais fala alto é o amor, a paciência e não exigir do outro aquilo que não podemos ter, aceitarmos os limites emocionais do outro. E por que nós não podemos ter? No Livro dos Espíritos, na questão 258, a seguinte pergunta pode nos ajudar a esclarecer. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Respondem os espíritos que ele próprio escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, este espírito que hoje está borderline, por ter analisado as suas vidas pregressas e identificado a necessidade de reeducar-se consonante às leis de Deus, passa por este processo para que ele possa,
suplantar o seu egoísmo, a sua usura, o seu orgulho, que foi direcionado de uma forma equivocada em encarnações passadas. Na sequência da questão anterior, pergunta-se: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Respondem os espíritos que não ocorre nada sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E o espírito de Miramês vem fazer o seguinte comentário acerca dessa questão: o espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho fala mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e o que lhe serve de aprendizado. Nem sempre a alma pode escolher o que quer. Por vezes, não sabe optar pelo que realmente lhe convém. Então observamos neste esclarecimento de que muito daquilo que hoje nos sucede nesta encarnação é resultado de equívocos cometidos em vidas anteriores, e diante da nossa análise de necessidade de nos reeducarmos, consideramos passar por alguns desafios a fim de aprendermos a lidar melhor com o orgulho, com a vaidade, com a intemperança, com a usura que ainda trazemos conosco, e transformando aos poucos esses sentimentos em alavancas do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Sejam os filhos na condição de borderline, sejam os pais na condição de tutores, para auxiliá-los nesse processo de reeducação. Todos estamos em aprendizado. A irmã Rosa Cruz faz a seguinte consideração aos pais: por que não está no nosso alcance, não está em nossas mãos? Não conseguimos mudar a situação, uma vez que ela já está escrita por Deus. Aceitamos ao reencarnar passarmos por essa dificuldade para aprendermos, para crescermos e evoluirmos juntos com essas criaturas que nos foram confiadas por Deus, para auxiliá-las em sua reeducação para o amor. E nós vamos trabalhando dia a dia, porque temos que dar a eles a liberdade para serem independentes, autoconfiantes e capazes de se controlarem as suas emoções. E certamente que os pais têm medo de deixá-los livres, mas tudo isso é natural, porque precisamos orientá-los e auxiliá-los, porque em algum momento eles irão também sair das nossas casas, constituir uma família, ou vão estudar fora e vão morar sozinhos. Então nós precisamos prepará-los para esse momento, porque eles são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, vão sim ter uma profissão, vão sim fazer uma faculdade, e necessitamos então dar-lhes condições para terem autoconfiança e segurança para poderem trilhar o seu caminho. E os pais também devem ir se educando para este momento, onde os seus filhos borderline estarão fora de sua casa ou de suas asas, como queiram, trilhando o seu próprio caminho. Falemos um pouco a respeito da ação da prece e da transmissão dos bons pensamentos, dos pensamentos de amor, dos pensamentos de gentileza, de cordialidade, que tem uma ação benéfica sobre o espírito encarnado ou o espírito desencarnado.
quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, esteja ele encarnado ou desencarnado, forma-se uma corrente fluídica que se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento, e o homem atrai o concurso de bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, a importância de orarmos em benefício dos filhos borderline, de nós mesmos e de transmitir o nosso pensamento de amor, de carinho, de desejo que eles fiquem bem, que eles tenham tranquilidade, que eles tenham harmonia e equilíbrio para realizar as suas atividades. Aqui sugerimos a utilização da prece intercessória e do Evangelho no lar. A prece intercessória é uma oração que se faz direcionada a um mentor espiritual, a um santo da sua fé, a Jesus, a Maria Santíssima, rogando a intercessão em favor de alguém. Pode ser do filho borderline, pode ser de um familiar, de um amigo, de alguém que está passando por um momento muito difícil e necessita de um auxílio para que possa se recompor o seu equilíbrio emocional, a sua saúde, o seu bem-estar. E o Evangelho no lar traz um benefício para a harmonia da casa, higienização psíquica do ambiente, um maior estreitamento de contato com os mentores espirituais da família, que vêm ali abençoar a família, proteger, trazer bons pensamentos. Evangelho no lar a gente pode fazer uma vez na semana, escolher um dia e um horário que estejam todos os membros da família em casa, pegar um livro, pode ser um livro de mensagens espíritas ou a Bíblia, quem tiver preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma oração ali junto com a família, ler um trechinho, cada um conversar um pouco, falar um pouquinho sobre aquilo que foi lido ali e finalizar o Evangelho com uma oração, pedindo o amparo, a proteção à família, o envolvimento amoroso dos benfeitores espirituais e se encerra a oração. Fazendo isso semanalmente, todos os dias, sempre naquele horário, teremos o auxílio dos benfeitores espirituais que se comprometem conosco sempre naquele dia, naquele horário, de estar presente ali no nosso Evangelho para apenas nos amparar, sem nenhum tipo de manifestação, apenas uma oração em conjunto na família, naquele dia e naquele horário. Se às vezes a família não quer participar, pode fazer sozinho, em um quarto reservado, sempre naquele dia e sempre naquele horário. É um benefício que se estende à casa e vai trazendo para a casa, para a harmonia familiar, uma proteção espiritual, uma proteção energética para o lar. Uma questão sempre levantada pelos pais e pelas mães a respeito da difícil convivência com o borderline é o medo e a culpa que os pais sentem. Como devo agir? Devo punir? Devo exigir? Devo pedir desculpas? Devo deixar que faça? Devo permitir? Não devo permitir? São perguntas que ficam na alma dos pais e das mães, muitas vezes diante dos momentos de crise ou o medo de que ao recusar ou não permitir algo ocorra uma crise. Irmã Rosa Cruz faz a seguinte consideração: que por medo de discordar e o borderline vir a se machucar, os pais tendem a não contrariá-los. Isso não é bom para ambos, pois os pais têm influência sobre as ideias dos filhos.
também não convém confrontá-los, ou brigar, ou discutir. É necessário saber argumentar. Pode-se dizer que eu não posso fazer isso para você agora, mas eu posso fazer um outro dia. Você precisa compreender por essa e essa razão. Sempre argumentar de uma forma coerente, que faça entender que existem regras na casa e que elas devem ser cumpridas, que as regras são cumpridas por todos da família, inclusive pelo borderline, que também precisa ter limites, precisa obedecer às regras, porque isso será muito importante para ele quando ele vier a ser independente, a sair de casa. É necessário que ele aprenda e cumpra as regras para que ele possa conviver bem em sociedade, na escola, com os amigos, no trabalho. Então, sempre há uma forma de argumentar que não provoque discussões, que não provoquem brigas, desentendimentos. Irmã Rosa Cruz segue dizendo que não pensem que por estarem em tratamento, fazendo uso de medicação, que nunca mais vossos filhos deixarão de ter crises e de se automutilarem. A medicação ajuda muitíssimo. É preciso trabalhar com eles a necessidade da medicação constante, pois ela acompanhará a eles por toda a vida, dando uma melhor qualidade de vida a eles. Talvez as crises sejam mais espaçadas, menos agressivas, mas eles continuarão sendo borderline nesta encarnação ainda. E os pais precisam ensinar as regras de convivência social, como a gente já disse, o respeito, a moral, para que quando forem sair de casa e formarem as suas famílias, terem uma conduta a seguir, saberem se comportar de forma ética e viver em sociedade. Ante as angústias e inquietação de pais e amigos, eles dizem que estão bem quando na verdade eles não estão. Eles são inteligentes e não têm problema de intelecto. Até por isso eles tentam criar um ambiente mais confortável para a convivência, mesmo não estando bem. Ficam tentando encontrar respostas para suas perguntas mais íntimas. E quando cometem os atos de automutilação, não sabem por que fizeram isso, e isso é próprio da síndrome. Eles dizem que parece que naquele momento ocorre uma escuridão nos pensamentos e como se eles perdessem a consciência, e no momento seguinte, quando eles voltam a si, eles já se mutilaram. E aí vem todo aquele sentimento, aquela tristeza, aquela situação aflitiva. Então, para eles também é muito complicado, muito difícil compreender tantos sentimentos antagônicos e ter tantas perguntas não respondidas e que, na verdade, ninguém vai conseguir responder essa pergunta ou essas perguntas que eles trazem com eles. Não pensem os pais que as crises são causadas por algo que se impôs ou que não se cumpriu. Os pais não são obrigados a fazer aquilo que não podem e com o qual não concordam. Por isso a importância de saber argumentar. Segundo Santo Agostinho, os pais são os condutores dos filhos, e quando daqui partirmos, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprides. Assim, meus queridos amigos,
O amparo e o amor de Deus sempre está conosco. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Temos todo o amparo necessário para podermos cuidar desses filhos que nos foram confiados com todo amor, com todo carinho. Somos plenamente capazes de realizarmos essa tarefa e tenho a certeza de que o benfeitor espiritual de cada um e da família está presente, ajudando e amparando em todos os momentos. Esperamos que esses esclarecimentos confortem, tragam esperança e bom ânimo a todos vocês. Um grande abraço de toda a nossa equipe e paz em vossos corações.